Olá, sejam muito bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar na história simplesmente incrível da Netflix. Uma empresa que começou de um jeito super modesto e, quase sem querer, acabou virando de cabeça para baixo o jeito que o mundo inteiro assiste a filmes e séries. Pois é, essa é a grande pergunta, não é? Como é que uma ideia de mandar disquinhos pelo correio se transformou nesse gigante do entretenimento que conhecemos hoje? A história da Netflix é uma verdadeira aula sobre inovação, sobre correr riscos e, principalmente, sobre ter uma capacidade impressionante de enxergar o futuro. Vamos começar essa viagem. Bom, tudo começou com uma ideia bem simples, mas que na época era ousado o suficiente para desafiar um verdadeiro titã da indústria. Vamos voltar lá para o comecinho de tudo. Olha só que interessante. De um lado, a gente tinha um modelo da Blockbuster. Era preciso ir até a loja, o catálogo era limitado ao que cabia nas prateleiras, e quem não se lembra das odiadas multas por atraso? Do outro lado, surge a Netflix. Inspirada na Amazon, a ideia era usar o correio para entregar um catálogo imenso de filmes. E o principal, o pulo do gato, sem nenhuma taxa de atraso. Isso por si só já era uma revolução na experiência de alugar um filme. E a ideia nasceu de um jeito super prático. O Reed Hastings simplesmente mandou um CD para a própria casa pelo correio. Quando o disco chegou inteirinho, ele teve a certeza, o modelo funcionava. Então, de uma startup bem pequena, com quase todos os DVDs que existiam na época, eles foram crescendo, crescendo e provando que alugar filmes por correspondência tinha sim um público enorme e fiel. Mas dominar o mercado de DVDs era só o começo. O verdadeiro ponto de virada, a grande jogada da Netflix, ainda estava por vir. Eles estavam prestes a apostar todas as fichas numa tecnologia nova, uma tecnologia que muita gente da indústria ainda olhava com bastante desconfiança. Pensem um pouco nesse número, 14 milhões. Esse era o número de pessoas que assinavam o serviço de DVDs. Ou seja, a empresa era um sucesso absoluto, rentável, gigante. E foi exatamente aí, no auge, que eles decidiram arriscar tudo, basicamente matando o próprio negócio em nome do futuro. Uma coragem impressionante. E aqui está o ponto central da virada, a troca de átomos por bits. Em vez de enviar objetos físicos, os discos, pelo correio, a Netflix começou a enviar dados pela internet. Essa mudança não foi só tecnológica, foi uma transformação completa no modelo de negócio que abriu as portas para o domínio global que viria a seguir. E o resultado dessa aposta arriscadíssima? Bom, os números falam por si. Em pouco mais de 3 anos, a base de assinantes mais do que triplicou, saltando para 44 milhões. A aposta no streaming não só se pagou, como jogou a Netflix numa outra estratosfera de crescimento. Com o streaming já consolidado, a Netflix preparou seu próximo passo revolucionário. Agora não bastava mais só distribuir o conteúdo dos outros, era hora de criar o seu próprio. Essa era a pergunta que valia US$1 bilhão. A Netflix era, na sua essência, uma empresa de tecnologia do Vale do Silício. Como é que ela poderia peitar os estúdios centenários de Hollywood, jogando o jogo deles? A resposta foi simples, direta e extremamente audaciosa. Se eles queriam controlar o próprio destino e oferecer algo que ninguém mais tinha, não podiam mais depender dos outros. Era preciso construir um império de produção do zero. Era preciso se tornar Hollywood. House of Cards foi o grande teste. E foi uma aposta calculada. Usando os próprios dados, a Netflix viu que quem gostava do diretor David Fincher também gostava do ator Kevin Spacey. Era uma aposta baseada em dados, algo que os estúdios tradicionais não faziam. E ao lançar temporada inteira de uma só vez, eles basicamente inventaram o que a gente conhece hoje como maratonar série. E esse número aqui, ele mostra o tamanho da brincadeira. Um investimento anual de mais de US$20 bilhões. Isso não só compete, como em muitos casos, ultrapassa o orçamento dos maiores estúdios de Hollywood, transformando a Netflix na maior produtora de conteúdo do planeta. Ok, com a produção de conteúdo original a todo vapor, qual era o próximo passo lógico? Levar tudo isso para o mundo inteiro. Claro, a fase da expansão global estava só começando. A expansão começou de forma gradual, país por país, e, de repente, se tornou uma explosão. O lançamento em 130 países de uma vez só em 2016 foi algo nunca antes visto. Isso estabeleceu a Netflix como a primeira rede de TV verdadeiramente global da história. E aqui está a mágica que acontece nos bastidores. Para garantir que o streaming seja rápido e sem travamentos, a Netflix criou sua própria autoestrada de dados. Eles colocam servidores com cópias dos seus filmes e séries o mais perto possível das pessoas. É uma infraestrutura invisível para o usuário, mas que é absolutamente crucial para a experiência ser tão boa.
Mas o impacto da Netflix vai muito além da tecnologia ou dos negócios. A verdade é que a empresa mudou a cultura popular. Essa frase é famosa e um pouco chocante, né? Mas ela diz muito sobre como as coisas funcionam lá dentro. A ideia do Keeper Test é bem simples: manter apenas os melhores dos melhores, criando um ambiente de altíssimo desempenho. É uma cultura super intensa que, segundo eles, é o que permite essa inovação sem parar. No fim das contas, o efeito Netflix redefiniu o que a gente espera do entretenimento. Ele nos deu o controle, popularizou a maratona e forçou toda uma indústria a correr atrás. Claro que hoje a Netflix enfrenta uma concorrência brutal, em grande parte de empresas que, ironicamente, copiaram o seu próprio manual de como revolucionar o mercado. De um serviço de DVDs pelo correio a um estúdio global que investe bilhões em conteúdo, a jornada foi simplesmente espetacular. A empresa que nos ensinou a maratonar séries agora tem o desafio de se reinventar mais uma vez. E a pergunta que fica no ar é: qual será a próxima grande revolução no mundo do entretenimento?